oitavo ano, tudo bem com vocês? Eu sou Viviane Santos e hoje eu serei a sua professora de língua portuguesa, tá certo? Essa semana a gente continua falando aí sobre ficção, né? A gente já conversou um pouquinho sobre como é a narrativa de ficção e a não ficção. Mas hoje a gente dá continuidade a essa narrativa de ficção e a gente vai explorar a ficção científica, que a gente já vinha conversando também na outra aula, ó. Lembrando que a gente está aqui ao vivo dos estúdios do Educa Recife, mas também você pode acessar a nossa aula e rever esse conteúdo da aula de hoje lá no app do Educa Recife e também no nosso canal no YouTube. Vai aparecer aí na sua tela o QR Code para baixar o aplicativo, caso você ainda não tenha feito. E quem está no nosso chat hoje é a professora Adriana Maria, de Língua Portuguesa. Vamos dar um oi para ela? Olá, meus amores, estou aqui, tá? Para interagir com vocês. Já temos Diógenes aqui, Adriano, Maria. Vamos aí, Caroline. Estamos juntos. Juntas também. Isso, comentem com ela que ela vai passar tudo que vocês disserem aí para mim, tá certo? Quem faz a tradução hoje para a língua brasileira de sinais é a nossa querida intérprete Késia. Seja muito bem-vinda, Késia. E hoje, durante a nossa aula, a gente vai ter um convidado especial, mas eu não vou contar quem é agora. A gente vai conversando e vocês descobrem depois, tá certo? Hoje a gente vai continuar falando um pouquinho sobre a ficção científica, que é esse gênero, né, textual específico da narrativa que tenta imaginar, prever como vai ser o futuro e também mistura a narrativa de ficção com a ciência. Então, a ficção científica, ela sempre tem esse argumento científico por trás da história, não é apenas imaginativo. A gente viu a diferença entre ficção imaginativa, ou seja, a fantasia, e a ficção científica na outra aula, né? Que às vezes a ciência por trás de uma história, ela é verídica, ou seja, toda estruturada certinha, sem nenhuma alteração, e às vezes algumas alterações são feitas aí pelo autor, pelo narrador, na tentativa de criar e moldar a história para melhor se adaptar àquilo que quer ser narrado. E também veremos a figura do robô. O robô será uma peça importante para a ficção científica, pois ele exerce essa junção utópica da inteligência humana e uma criação artificial. Então, é a gente tentando aí criar uma outra coisa que seja aí, que se aproxime não apenas das nossas necessidades, mas também de criar um objeto inteligente também, né, que consiga interagir com a gente e estar do nosso lado, absorvendo tudo que a gente faz, atendendo às nossas necessidades também. Eu tenho certeza que você aí de casa já presenciou algum filme, alguma peça de teatro, algum livro em que os robôs são personagens. Qual é o seu ponto de vista com relação a isso? Você acha que a gente tem uma convivência boa, teria uma convivência boa com os robôs? Ou acha que é melhor deixar eles no cantinho? Hein? Eu acho que é sempre melhor interagir, né? Vamos aceitando as tecnologias e trazendo eles para o nosso lado. Mas vocês conhecem a história do robô? Será que vocês saberiam me dizer? Não? Então vamos lá, vamos aprender. Eu vou pedir para a Billy soltar agora um vídeo que vai contar um pouquinho sobre a história dos robôs ao longo do tempo. Olá pessoal, eu sou Roberto, o robô. Estou aqui para juntos aprendermos um pouco mais sobre o fascinante mundo dos robôs. Que tal conhecermos um pouco da história dos robôs, hein? Vocês sabiam que apesar de a ciência robótica ter surgido apenas no século XX, a ideia de seres mecânicos é muito antiga? Isso mesmo! Sabem desde quando são os primeiros registros da imaginação humana com este tipo de criaturas? Data de muitos milênios. Ainda nas civilizações mesopotâmicas, lá perto do rio Tigre e Eufrates, surgiram as primeiras lendas dos golems. Eram criaturas de pedra ou metal, moldadas e encantadas, e começavam a se mover depois que uma palavra mágica era escrita em suas testas. Outra lenda narra que existia um antigo gigante de bronze chamado Talos. Esse vivia na ilha de Creta e costumava afundar navios
lançando pedras gigantes no mesmo. Que perigo, hein? Mas quando os primeiros protótipos robóticos verdadeiramente surgiram? Foi na antiga Grécia, por volta de 300 e 200 anos antes de Cristo, que surgiram esses primeiros inventos. O inventor Arquitas de Terento é considerado o fundador da mecânica matemática. Ele tem a fama de ter projetado e construído o primeiro mecanismo voador de autopropulsão, um modelo em forma de pássaro, propulsionado provavelmente por um jato de vapor. Dizem que o invento voou 200 metros e ele o chamou de o pombo. Outro inventor grego famoso foi Arquimedes de Siracusa, o mesmo que saiu gritando eureka pela cidade. Arquimedes inventou várias coisas, inclusive a bomba parafuso, que podia bombear água de um lugar para o outro, e também o invento de uma garra chamada Garra de Arquimedes, que podia destruir um navio inteiro. Ainda na Grécia, temos o cientista Kitsébios, o pai da pneumática. Ele inventou bombas d'água e invenções a ar comprimido. Também aprimorou o clepsidra, um tipo de relógio d'água. Então, pessoal, agora que vocês e eu já sabemos que mesmo na antiguidade já existiam muitas máquinas que eram verdadeiras maravilhas, vamos pular um pouco no tempo. Vocês já ouviram falar de Leonardo da Vinci? Aquele que pintou a Mona Lisa? Pois é, ele desenvolveu vários projetos de mecanismos, dentre eles um projeto de um helicóptero e também um dispositivo mecânico com a aparência de um cavaleiro vestido de armadura. Isso em 1495, antes mesmo da descoberta do Brasil pelos portugueses. Em 1738, Jacques Leverkusen construiu seu pato mecânico e também criou um robô que tocava flauta. Este robô foi considerado o primeiro robô funcional da história. A história da robótica se confunde com a história da construção dos computadores, então temos vários nomes importantes também nessa história, como o de Joseph Jacquard, que em 1801 construiu um tear automático. O inglês Charles Babbage, que em 1823 construiu a primeira máquina calculadora do mundo. Mas e a palavra robô? Será que ela existe há tanto tempo assim? A palavra surgiu em 1920 e foi criada por Joseph Capek. Ela vem da palavra robota, que no tcheco significa trabalho forçado, porque se achava que os robôs iriam fazer todo o trabalho difícil para os seres humanos. Mas foi Karl Capek, irmão de Joseph, que popularizou a palavra ao usá-la em sua peça de teatro, Hur. Na peça, um cientista meio maluco criava escravos robôs que deviam ser totalmente obedientes a ele. Depois disso, os robôs começaram a aparecer no cinema. Vocês já ouviram falar de Isaac Asimov? Isaac Asimov foi um dos grandes nomes da robótica. Em suas ficções, ele criou princípios e temas que são discutidos até hoje. Só para vocês terem uma ideia, ele é autor de livros como Robbie, Eu, Robô, O Homem Bicentenário, dentre outros. Inclusive, a palavra robótica foi criada por Asimov em 1942, na sua obra Runaround. Por enquanto, vamos ficando por aqui. Outro dia retornamos com mais um pouco da história da robótica. Agora verifique as atividades para este conteúdo. Tente respondê-las. Pode pesquisar na internet, conversar com seus colegas. Consulte um ambiente de estudos. Quero também...
Oi, gente, tá vendo? Vocês agora conhecem um pouquinho da história da robótica e sabem que o robô aí não é uma figura tão recente quanto a gente se tem na nossa cabeça, né? Na antiguidade já existia assim fragmentos das ideias que veriam a dar origem para o que a gente conhece o robô hoje, sobre o robô hoje. E um dos principais criadores da teoria, né, do robô e que desenvolveu o termo robótica foi esse moço aqui, ó, o Isaac Asimov, que ele era um escritor norte-americano, considerado um dos mais importantes escritores de ficção científica lá do século XX, ó, século passado. Ele nasceu na Rússia, em 2 de janeiro de 1920. Era doutor em Química e serviu no Exército durante a Segunda Guerra Mundial. E o robô foi o seu assunto favorito para escrever livros. É a Asimov também que é atribuída a ideia das 3 leis fundamentais da robótica que a gente vai conversando aqui mais na frente. Ó, a publicação de Eu, Robô aconteceu na década de 50, mais precisamente em 1950. A história narra o desenvolvimento dos robôs, desde a sua criação até os extremos da perfeição sintética. Essa obra inaugura as 3 leis fundamentais da robótica. Vamos ver que leis são essas? Ó, a primeira lei dizia assim: um robô não pode causar dano a um ser humano, nem por omissão permitir que um ser humano sofra. Então, essa lei aí é fundamental para qualquer robô, tá certo? Ele não pode ferir um humano de jeito nenhum. Qual seria a segunda lei, Vivi? A segunda lei dizia que um robô deve obedecer às ordens dadas por seres humanos, exceto quando essas ordens entrarem em conflito com a primeira lei. Ou seja, para obedecer a um humano, a ordem não pode ferir um outro humano, tá certo? E essa organização é muito explorada, ou seja, é bem trabalhada no filme que deu origem, que veio da obra do Asimov, chamado Eu, Robô. A terceira lei, qual seria a terceira lei, Vivi? Ó, um robô deve proteger sua própria existência, desde que essa proteção não se choque com a primeira, nem com a segunda lei da robótica. Ou seja, o robô ele precisa obedecer à ordem dos humanos, mas ele não pode ferir nenhum humano e, preferencialmente, não se fira também. Então, nós temos essas 3 leis que fundamentam a robótica e fundamentaram a ideia da robótica também no cinema e na literatura. Depois de Asimov, todo mundo considera essas 3 leis como fundamental na hora de escrever uma ficção científica e de explorar o relacionamento que a gente tem com os robozinhos, tá certo? A crescente utilização da consciência robótica em filmes e livros fez despertar uma preocupação nas pessoas sobre a inteligência artificial. A ideia de que os robôs possam se rebelar contra a humanidade, minha gente. Isso é tema de muito filme de ficção científica, né? A gente vai criando tecnologia, vai tornando elas cada vez mais refinadas e o homem começou a ficar com medo. Eita, será que em algum momento o robô vai me superar como humano? Será que eles vão se unir, se rebelar contra mim? Esse é um tema bastante explorado e um tema que assusta um bocado de gente quando vai ao cinema assistir, né? Mas é claro que nem tudo é terror, tá, minha gente? A gente consegue, já nos dias de hoje, conviver com a robótica e conviver com as máquinas muito bem, né? Vamos falar mais um pouquinho sobre isso? Muitas pessoas acreditam que os robôs perceberiam a dominação imposta pelos humanos, ferindo assim a existência dessa nova espécie de seres, né? Muito do conflito do que acontece no cinema é justamente isso. Poxa, se os robôs percebessem que estão sendo explorados, quisessem a rebelião, eles contrariam as leis da robótica. E as leis da robótica que o Asimov criou existem justamente para proteger essas 2 espécies, né? Para que não haja nenhum conflito e todo mundo consiga viver bem pacificamente, porque há espaço para todo mundo, minha gente, seja ele humano, seja ele robozinho. Você está aí com seu celular, com seu tablet, me assistindo pela TV, e tudo isso é tecnologia. Tudo isso é invento da raça humana que foi evoluindo. Imagina só, a TV era preto e branco no começo. E hoje você está me vendo aí colorido, em HD. Então veja só como a tecnologia está sempre melhorando. E o progresso faz parte. O progresso dá medo, às vezes, mas traz a gente maravilhas, tá certo?
Boa parte dos enredos acaba justamente explorando a possibilidade de que o IA, que é a inteligência artificial, quebre as leis fundamentais da robótica. Então, o cinema tenta mostrar que é necessário que essas leis elas protejam a gente de forma perfeita, não apenas a humanidade, mas também os próprios robozinhos. Muitas dessas histórias acabam acontecendo em futuros distópicos. A distopia fala de um país ou uma sociedade imaginários em que tudo está organizado de uma forma opressiva, assustadora e totalitária. Ou seja, minha gente, são situações extremas, né? Os livros eles estão organizados para fazer com que a gente reflita sobre a nossa sociedade. Como a gente ainda não convive com os robôs no nosso dia a dia, né? Não é todo mundo que tem um Now em casa. Então, a gente precisa imaginar, projetar no futuro como é que seria não só o nosso relacionamento com os robôs, mas como seria na ficção essa revolta que os robôs teriam contra a humanidade. Então, tudo acaba ficando muito na ideia do porvir, ou seja, do futuro, tá certo? Embora nos dias de hoje a gente já consiga usar a tecnologia, o maquinário e a robótica ao nosso favor também. Então, um dia a gente vai chegar nesse futuro em que haverá robôs por todos os lados, né? Assim a gente espera, né, professora Adriana, poder assistir tudo isso. Vamos dar uma passadinha lá no chat e ver o que é que vocês estão comentando da nossa aula? Sim, professora Vivi, com certeza. A aula está maravilhosa, é isso que os alunos têm achado. Eles não têm nenhuma dúvida e temos aqui alunos da Escola Municipal Luiz Vaz de Camões e também tem outra escola aqui, da Mário Melo, e aí estamos aqui interagindo com eles. Então, até mais, pessoal. Eu vou me despedindo por aqui e até a próxima. Oi, gente, muito obrigada a vocês que estão aí na nossa interação, tá certo? Vão mandando as suas perguntas, os seus comentários, qualquer coisa, lembra que a gente pode voltar lá no app do Educa Recife e reassistir esse conteúdo. Eu sei que vocês gostam muito do tema, gostam muito de ficção científica, a gente acaba consumindo bastante, né, esse tipo de literatura, então eu sei que empolgados aí vocês estão. Se vocês tiverem alguma experiência também para contar para mim sobre as suas relações com os robôs, como é que vocês se sentiram assistindo a filmes que falavam sobre a robótica? Será que é curioso? Será que deixa a gente muito assustado? Eu não sei, conta para mim. Olha, lembra que eu falei que os filmes eram comuns que falavam sobre robô? O mais comum deles é o Eu, Robô, que é baseado na obra do Asimov. Em 2035, lá no futuro, é comum robôs serem usados como empregados e assistentes dos humanos. Para manter a ordem, esses robôs possuem um código de programação que impede a violência contra os humanos, a lei dos robóticos. Quando o Dr. Mills aparece morto e o principal suspeito é justamente um robô, acredita-se na possibilidade de que os robôs tenham encontrado um meio de desativar as leis dos robóticos. Por que essa sinopse é interessante, Vivi? Porque ela rompe justamente com uma das leis da robótica, que é a primeira lei, que é a ideia de que um robô não pode, de forma alguma, machucar ou matar um humano. Então, a ideia em si já é entrar em conflito, né? Fazer com que a gente pense, poxa, será que é possível que um robô pudesse se revoltar contra a gente? A gente espera que não, né? Mas nesse filme é justamente essa a prerrogativa. Fazer com que a gente pense como é que se dá esse relacionamento entre os humanos e a robótica e criar ao mesmo tempo uma ficção, alguma coisa que pudesse surgir para despertar o interesse do público em se aprofundar nessa ciência tão maravilhosa que é a robótica. Como a gente viu no vídeo, e eu queria mandar um beijo especial para Kilson, né, de cinema, que foi uma das pessoas responsáveis pela fabricação desse vídeo, de que a gente sabe agora toda a historiografia de como surgiu lá na Antiguidade, passando pela Grécia, a evolução entre França, Inglaterra, tudinho. E agora a gente vai parar para pensar. Será que todo robô é mau? Será que todo ele vai ser representado de forma assim, a trazer ameaça para a raça humana? Eu trouxe um amiguinho para vocês, ó. Vocês conhecem o Now, não conhecem? Será
que o nosso amiguinho aqui que a gente usa no Educa Recife, que está também nas nossas escolas o tempo todo, será que ele é um vilão? Eu acho que não, hein, minha gente? E para provar isso, eu trouxe um amiguinho do Nau, que vai falar um pouquinho sobre ele. É o Vitor, ele é daqui, do CETEC, do setor de robótica, e vai contar mais um pouquinho como é que o Nau funciona. Seja muito bem-vindo, Vitor. Muito obrigado. Bom dia, pessoal. Bom, como você tinha falado, você até perguntou que, na verdade, se o NAU representaria alguma ameaça para o futuro da humanidade. Não. Tanto é que a inteligência artificial dele é limitada, porque quando você vai programar ele, os comportamentos fazem com que ele execute tais ações que não são nenhuma ameaça, entendeu? Então, qualquer programação que você fizer, seja dando um olá, qualquer coisa, é limitada. Ele não vai olhar, pensar e armazenar, entendeu? Então, deixa eu até ligar ele. Ele demora um pouquinho para ligar. E quais seriam as habilidades que o Nau tem, Vitor? O que é que ele consegue fazer para a gente? Ele pode andar, ele pode olhar, exatamente, ele pode olhar, pode tirar fotos, entendeu? Coisas que são até simples que a gente até vê no dia a dia. Ele pode dançar, né? Ele pode contar uma história. Ele já Sim. contou uma história para mim, minha gente. E vocês já testemunharam isso, né? Ele demora um pouquinho para ligar, realmente? Ele é muito bonitinho, minha gente, e nada assustador, tá vendo? Vitor, muito obrigada. Você tem mais alguma coisa para contar pra gente sobre o Nau? Quer contar como é trabalhar com ele? É gratificante. Em cima do controle, Pronto, robô. agora você resolve falar, né, menina? A princípio é gratificante, porque esse robô faz com que a gente fique mais confiante do que a gente está fazendo no dia a dia. Faz com que a gente pense que não existe nada impossível para nós. E aproxima a gente da tecnologia, da inteligência artificial, né? Que a gente fica projetando tudo muito no futuro, quando na verdade a gente já tem aplicações práticas, inclusive para educação, e o Nau é um ótimo exemplo disso, né? Exatamente. Obrigada, viu, Vitor, pela sua participação. Obrigada pelo Nau também. E é isso, minha gente. Fiquem espertos, porque a qualquer momento o Nau pode aparecer aí de novo, em qualquer aula, numa aula minha, na escola de vocês, quem sabe, né? E vamos continuar. Ó, além do Nau, outro robozinho que não é nada ameaçador é o Wall-E. Vocês conhecem o Wall-E? Ó, o Wall-E é um filme, tá certo? Que conta a história de um robô limpador que foi deixado na Terra para limpar a sujeira produzida pela humanidade. Veja só, é também um futuro aí distópico em que a gente tenta criar uma realidade, ou seja, a Terra estava muito suja, minha gente. A gente usou todos os recursos da Terra, sobrou bem pouquinha coisa. Então, o Wall-E é esse robozinho que é deixado para trás com a função de limpar a Terra, torná-la habitável de novo. E a história gira em torno dele, enquanto a humanidade se hospeda em outro lugar, para que a Terra se recomponha e volte a ser habitável e a gente possa retornar para o nosso lar, né? Então, o filme explora as possíveis emoções que o Wall-E sente quando se apaixonar por Eva, uma outra robô. E aí a gente tem outra questão, né? Que é o robô desenvolvendo emoções humanas, que é também uma das hipóteses possíveis, segundo a literatura, segundo o cinema e segundo a ficção. Ó, sendo assim, percebemos que nem toda representação robótica é de perigo iminente à espécie humana. Contudo, elas ainda estão postas em comportamentos radicais. Ora, o robô quer exterminar a humanidade, ora ele se assemelha demais a ela pelas demonstrações de afeto. Parece que o cinema está sempre em conflito com os extremos, né? Com os extremos. Então, entre tornar o robô uma ameaça para a humanidade, entre fazê-lo demonstrar emoções. E não é bem assim, a gente sabe que a gente pode aplicar com muito mais facilidade no nosso dia a dia. O que devemos nos perguntar, seguindo essa lógica, é: o que estamos querendo produzir quando investimos em IA, quando investimos em inteligência artificial? Por que a gente se atrai tanto com a ideia do robô? Por que a gente investe tanto e quer que ele esteja presente aí no futuro
da gente. A gente precisa se perguntar, porque essas questões filosóficas influenciam no nosso comportamento, nas nossas tomadas de decisão. E agora é a vez de vocês, ó. Eu queria que vocês tentassem criar a sua própria ideia de robô. Como ele seria, quais são as qualidades, quais são também as habilidades que eles teriam. Vocês têm que aí imaginar, soltar a imaginação de vocês e criar a sua versão perfeita dos robôs, de preferência tentando obedecer aquelas 3 leis da robótica. E parece que o Nau vai fazer uma demonstração para a gente, Vamos voltar lá para o Vitor? Não consigo acessar a rede. Não é para você acessar a rede, não, é para dançar. Olá, o meu nome é Nelson. Oi, parece que o Nau não quis consigo dançar agora, acessar minha a gente. rede. E então, a gente vai tentar aqui fazer com que o Nau mostre uma apresentação que ele tinha selecionado aqui pra gente. Se der certo, a gente coloca no ar, tá certo? Se o Nau não quiser mostrar, a gente não coloca. Tudo bem? Vamos tentar mais uma vez? Apresentação. Olá, eu sou o Nau pessoal. Não sou bicho e nem sou gente, nem boneco, nem brinquedo. Eu sou algo diferente. Sou um robô humanoide construído com carinho para parecer humano, só que bem pequenininho. Tenho câmeras para ver, tenho sensores no peito, olho para cima e para baixo. Vejo o esquerdo e o direito. Sei chutar com os 2 pés, sei acenar com a mão. Tem gente até que acredita que eu tenho um coração. Coração, sei que eu não tenho. Se eu tivesse, saberia. Quer que eu te conte um segredo? O que eu tenho é bateria. Eu aprendi a correr, mas também sei caminhar. E me levanto na hora, se acaso eu escorregar. Se eu ganhar um presente, sei dizer muito obrigado. Sei falar, contar histórias e rir do que é engraçado. Se você me mostrar coisas, eu enxergo muito bem. Sei reconhecer você e os seus amigos também. Agora que vocês viram coisas que posso fazer, quero contar outro segredo, eu também posso aprender. Se você me programar, posso chorar ou sorrir, posso cantar ou contar, posso ficar ou partir. Eu vou ter que interromper o Nau agora, Vitor, porque a nossa aula tá chegando ao fim. Mas, como a gente viu, o Nau sabe fazer muita coisa, inclusive aprender. Então, eu acho que ele seria um ótimo aluno, né não? Porque ele sabe até aprender, minha gente, desenrolado todo. Ó, nossa aula tá acabando e para encerrar isso tudo, eu vou deixar vocês com um pensamento do próprio Isaac Asimov, que dizia assim: a violência é o último refúgio dos incompetentes, minha gente. Então, não tem porquê uma pessoa competente, um robozinho competente, ser violento com a gente. Então, vamos acolher a ideia da robótica cada vez mais. Um abraço, um cheiro especial para a galera da produção, que trabalhou aqui na minha aula, e para a galera da robótica, que fez tudo isso hoje com muito carinho. Um cheiro e até a próxima aula.